O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer um paralelo da primeira leitura de hoje com a vida de oração. A primeira leitura de hoje continua a leitura dos Atos dos Apóstolos. É quase que no início os Atos de Estevão, e Estevão é apedrejado. Agora os Atos de Filipe. Filipe começa, continua a sua missão. E diz aqui então que logo depois da lapidação, do apedrejamento de Estevão, o que é que acontece com a comunidade? A comunidade esfria e abandona Jesus. Não é isso o que diz a palavra de Deus. Isto é, começa uma grande perseguição, e não obstante a grande perseguição, os cristãos estão dispostos a mesmo assim continuar seguindo Jesus. Não obstante a não existência das graças sensíveis, isto é, não obstante eles não receberem graças que os consolem. Veja hoje em dia quantas pessoas procuram Jesus, procuram a igreja, porque elas querem resolver um problema, porque elas querem uma cura, porque querem conseguir um emprego, porque querem conseguir um namoro, porque querem alcançar a graça da gravidez. Todas coisas boas, mas percebem? É sempre uma busca. A busca de Deus é um meio para que eu alcance o meu fim, a minha finalidade. Qual é a finalidade? Engravidar, ter saúde, conseguir um emprego, alcançar uma graça, vitória, prosperidade. Enquanto aqui, o fim, a finalidade desses cristãos não era a consolação que de Jesus eles poderiam receber. Como falei aqui, por consolação você compreende a saúde, a prosperidade, a vitória, um emprego, um casamento, a gravidez. Não era a consolação, eles queriam Jesus. Já falei aqui a vocês daquele salmo, daquele versículo sálmico lá, Salmo 72, versículo 25. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Meus irmãos, isso é uma realidade concedida. Essa experiência, a aquisição desta verdade é uma realidade concedida no Espírito, pelo Espírito. Então nós precisamos pedir a Deus que retire as escamas dos nossos olhos, para que nós vejamos
que Ele é o bem mais precioso, não obstante a inexistência das consolações. Mesmo que você não tenha consolação, mesmo que você não alcance aquela graça que você tanto gostaria, mesmo que você que tanto gostaria de se casar, nunca se case, mesmo que você que tanto gostaria de engravidar, nunca engravide, mesmo que você que queria alcançar a saúde, morra com aquela doença e daquela doença. Mas se você tem Jesus, você tem tudo. Então é esta a experiência que nós percebemos aqui com esses discípulos. Estevão é morto, os cristãos começam a ser perseguidos e eles se espalham, eles perdem emprego, eles perdem os bens, eles se afastam da família porque eles se dispersam. E por que é que eles se dispersam? Porque eles não querem abandonar a fé. Então, como eles foram descobertos e eles não estão dispostos a renunciar à fé, eles então renunciam aos bens, ao conforto, ao emprego, à família, à segurança que aquele lugar lhes conferia. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Os apóstolos ali continuaram para continuar pregando a palavra. Esses outros se espalharam para que não fossem mortos, mas perdendo tudo mais, mas não perderam a fé, não perderam Jesus. Diz aqui então, versículo 3, Saulo, porém, Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Mas eles, porque tinham visto Jesus, porque eles sabiam que Jesus é a maior riqueza, eles estavam então dispostos a perder toda a consolação. Também me vem à mente aquela passagem lá do catecismo, no número 49. Vocês podem depois procurar lá no catecismo, número 49, que diz: a criatura sem o Criador se esvai. Isto é uma outra maneira de dizer aquilo que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Então eles sabiam que Jesus era o seu tudo, que sem Jesus eles não teriam vida verdadeira. Então eles estavam dispostos a perder tudo mais. Pois bem, vamos agora aplicar diretamente a vida de oração. Gabriel de Santa Maria Madalena é um escritor espiritual. Ele faz uma reflexão neste dia e que é bem aplicável a este texto. Ele diz assim, que quando o Espírito Santo socorre uma pessoa com a sua moção, com a sua graça, esta pessoa, ela se decide espontaneamente pela oração. Isto é, a pessoa, quando é movida pelo Espírito Santo, ela se decide à oração, e a oração é fácil. Mas quando Deus parece, não é que ele usa aqui o termo, mas quando aparentemente suspende o seu auxílio, ela experimenta a própria indigência, insuficiência, frieza de mente e de coração. Então, quando Deus então aparentemente retira a sua graça, a pessoa vê a sua debilidade, de modo que agora, para ela permanecer na oração, ela precisa quase que se fazer violência. Diz aqui então, mas resolver fazer oração significa encontrar
inevitavelmente essas dificuldades, que nos desígnios de Deus têm a finalidade de purificar a criatura. Isto é, assim como aqueles discípulos estavam tendo uma purificação do amor. Porque, vamos lá, o que é que aqueles discípulos estavam ganhando além de Jesus, por crer em Jesus? Nada. Muito pelo contrário, eles estavam perdendo tudo. Eles estavam perdendo emprego, eles estavam perdendo a família, eles estavam perdendo a paz neste mundo. Além de Jesus, eles não tinham mais nada. Pois bem, então o amor deles era um amor puro, não era um amor interesseiro, não era um amor daquele que vai à igreja porque perdeu o emprego, aí eu vou lá pedir a Deus que me dê um outro emprego. Ok, eu não estou dizendo que essa pessoa não ame a Deus, eu só estou dizendo que ali não é ainda a expressão pura do amor. Aquela pessoa que está doente e que ela vai suplicar, e ela pode pedir, sem nenhum problema. Eu só estou dizendo que naquele momento não é expressão de um amor puro. Mas quando a pessoa diz: Senhor, mesmo que o Senhor não me dê nada, eu continuarei te amando. Isso é um amor puro. Então esses discípulos aqui, eles sabiam que eles estavam, por causa de Jesus, perdendo tudo, toda a consolação neste mundo. Mas o que lhes atraía era possuir Jesus apenas. Ora, o que é que isso nos ensina? Quando as graças sensíveis, quando as consolações desaparecem da nossa oração, nós não podemos abandonar a oração. Então nós continuamos na oração: mas padre, mas eu não sinto mais a presença de Deus. Mas você sabe que Deus não abandona. Como é que nós ouvimos hoje no Evangelho aqui, que diz: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem a mim, eu não os recusarei, eu não os afastarei. Então quando nós nos pomos em oração, o Senhor nos acolhe, quer sintamos, quer não. Quando nós nos colocamos em oração, que já é uma ação da graça de Deus em nós, porque ninguém se põe em oração sem estar sendo sustentado pela graça. Então quando nós nos colocamos em oração, já estamos sendo conduzidos pelo Pai. E Jesus diz: e eu não os recusarei, eu não os afastarei. Então ali a nossa oração, ela é purificada, porque não obstante o não sentimento, não obstante nós nos sentirmos distantes de Deus, não obstante a ausência das consolações, nós nos colocamos, nós permanecemos, nós perseveramos na oração. Olhe para a sua alma, olhe para o seu coração. Não é isso que infelizmente acontece? Quando o vazio, a secura, quando você toca as suas fragilidades, quando você vê que é pó, quando você faz a experiência de que sem Deus você não é nada, e aquele vazio, aquela frieza tomam conta do seu coração, qual é a sua tentação? Afastar-se de Deus. Já que Deus não está me dando o docinho na boca, eu me desengano, desanimo e dele me afasto. Continua aqui esse autor espiritual. Ele diz então que nesses momentos de frieza, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de ausência de graças sensíveis, resolver fazer a oração significa encontrar inevitavelmente essas dificuldades que nos desígnios de Deus tem a finalidade de purificar a criatura dos infantilismos da sensibilidade. A palavra é forte.
quase que machuca quando se está passando por uma frieza. Mas é exatamente isso. Isto é, esta fé infantil, não madura, é esta que sucumbe diante das ausências de compensação, de graças sensíveis. Assim como também o amor infantil abandona a Deus diante da dificuldade. Então, aqueles que outrora fugiam de Deus, na primeira dificuldade, vejam aqui, os apóstolos que o traíram, que o negaram e dele fugiram, estão agora, juntamente com os discípulos, derramando até o próprio sangue para testemunhar Jesus. É um amor maduro. Mas esse amor vem deles? Não. Vem de Deus, que opera em nós o querer e o fazer. Então, meus irmãos, contemplando estas leituras que hoje nos são oferecidas, nós precisamos aplicá-las na nossa vida. Primeiramente, reconhecer que nós somos pó, que nós somos fraqueza, que nós somos incapazes de ter e manter a vida de oração, que nós com muita facilidade desanimamos, que na primeira dificuldade e tribulação o nosso amor a Deus esfria, a nossa oração pouco a pouco desaparece, e nós então, como mendigos que sabemos que somos, suplicamos a Deus a graça da perseverança no amor, da maturidade no amor, da perseverança na oração, da maturidade na oração, perseverança e maturidade estas que Deus concedeu aos discípulos, porque eles daquilo não eram capazes. Eles por si mesmos eram capazes de perseverar, seguindo Jesus e por ele perdendo tudo. Recobremos, meus santos, recobremos esta certeza de fé, de que Deus pode ressuscitar a nossa fé. Ele ressuscitou a fé dos apóstolos. Quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou a fé e o amor dos apóstolos. Ele ressuscitou a fé e o amor dos discípulos. E Deus pode então nos conceder esta fé e este amor, do qual precisamos e sem os quais nós não seremos verdadeiros cristãos e não teremos verdadeira vida espiritual, porque seremos sempre crianças, sempre esperando alguma consolação. Então, quando Deus tira a consolação na oração, eu o abandono. Quando Deus permite alguma tribulação na minha vida, o meu amor se esfria e eu lhe viro as costas. Precisamos ser cristãos que amam de fato, e a nossa resposta de amor se chama oração. Um cristão que não ama, porque não ama, não reza. Mas se ele ama, mesmo no cansaço, no desânimo, na frieza, mas se ele ama a Deus, mesmo assim, no cansaço, no desânimo e na frieza, ele continuará na oração. E o círculo é virtuoso. E se ele no cansaço, no desânimo e na frieza reza, ele no cansaço, no desânimo e na frieza ama. E assim, consequentemente, ele ama, ele reza, ele ama. Quando um desses estágios desaparece, se você para de rezar, você consequentemente vai parar de amar a Deus, porque a nossa oração é a nossa resposta de amor. Peçamos a Deus que nos conceda misericordiosamente esta graça que nós não merecemos, e esta graça que nós tão imperfeitamente pedimos, mas que verdadeiramente dela precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.